Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado é a professora Marina Bocalandro. A professora Marina Bocalandro tem uma longa estrada na universidade, com bastante produção, e junto comigo vai estar, como sempre, a professora Neide Noves. A professora vem hoje falar sobre um tema do interesse dela, que é o transtorno do pânico. Certo, professora Marina? Sim, certo. Esse é um tema que serviu de base para a minha tese de doutorado. E o interesse surgiu porque tanto no consultório como na clínica, onde eu trabalho há 40 anos, na clínica da PUC, né, estava aparecendo muitos casos, né? Eu percebia o sofrimento das pessoas, das famílias, que tinham muitas vezes que acompanhar o paciente para triagem e no consultório para terapia, né? Então resolvi pegar esse tema para o meu doutorado. E professora Marina, a senhora me corrigiu logo no começo dizendo, olha, não é síndrome do pânico, é transtorno do pânico. Que diferença faz? Mudaram hoje. Hoje a nomenclatura mais moderna passou para transtorno, como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, do que realmente síndrome. Foi uma coisa, acho que entre a medicina, que no começo era mais tratado o transtorno do pânico por médicos psiquiatras, né? Uhum. Aí depois é que nós entramos, porque eles começaram a perceber da necessidade da psicoterapia. E, inclusive, quando eu comecei a fazer a minha tese, tinha poucas coisas em psicologia, tinha mais pesquisas em psiquiatria. Aí tem uma questão importante, né? Que assim, qual a diferença ou qual a importância da psicoterapia quando a gente vai tratar pânico e ansiedade? Veja, o médico psiquiatra, na realidade, o que ele faz? Ele dá a medicação que ajuda um pouco a segurar os sintomas, né? Mas a psicoterapia é que vai trabalhar, né, para descobrir um pouco a origem daquilo e ajudar o paciente a superar o problema. Eu quero até uma pergunta. Enfim, como a pessoa percebe que está em pânico? Quando ela procura, quer dizer, qual é o sintoma do pânico? Certo. Olha, quanto aos sintomas, não existe nenhuma discordância entre médicos e psicólogos. Os sintomas são vários, né? Medo da morte, taquicardia, sudorese intensa, mãos e pés gelados, às vezes problemas intestinais, falta de ar, né? É uma coisa simplesmente horrível. Às vezes a pessoa começa a ver tudo se mexendo, né? Então, é um sofrimento muito grande. Foi uma das coisas que, inclusive, que me ajudou a... E são esses sintomas que o remédio diminui para que ele possa aí dar conta do que, como é que se construiu isso nele? Diminui um pouco, mas não acaba com as crises, né? Porque o transtorno do pânico é diferente do transtorno de ansiedade. O transtorno do pânico, ele vem sem nenhum motivo. A pessoa pode estar bem no momento, sem nenhum problema, às vezes assim, sei lá, numa reunião familiar, numa reunião com amigos, e de repente vem aquela coisa horrível, né? Um sofrimento muito grande, que é o que acaba ocasionando que eles vão se afastando um pouco de sair de casa. Então, geralmente, às vezes, quando eu recebo pacientes com transtorno do pânico na terapia, e agora no grupo da clínica aqui da faculdade, eles chegam, às vezes, acompanhados, porque eles não saem mais sozinhos, porque eles têm medo disso aparecer sem nenhum controle. Já na ansiedade, existe geralmente um desencadeante, né? Às vezes tem uma prova para fazer, às vezes tem assim, um exame médico para fazer, uma entrevista, sei lá, qualquer coisa, então vem aquela ansiedade. Se não tem uma causa, por que acontece? A causa é muito assim discutida, né? Hoje chegou-se a uma conclusão que a causa é multifatorial. Por exemplo, eu já tive cliente que a causa inicial do transtorno do pânico foi um parto muito difícil. Quando eu fiz um trabalho de regressão com ela até o momento do nascimento, ela teve uma crise de pânico no consultório. E ela lembrou que ela nasceu, depois ela foi procurar saber com a mãe, que ela nasceu de um parto difícil, de uma mãe velha, e houve, acho que, muito sofrimento no nascimento, e ela entrou em pânico. Tive gente que foi por problema de droga. Às vezes você toma um pouco mais do que deve, entra num estado meio assim, e de repente o transtorno aparece, e depois não deixa de voltar. Começa a voltar sempre, né? Outros é por problema de abuso sexual na infância, já tive todo paciente com essas coisas, né? Outro é uma outra paciente, por exemplo, uma irmã foi estuprada
E ela era abusada sexualmente também por um vizinho, também um problema. E assim vai indo, né? Tem vários Mas motivos. de alguma forma você está falando de uma vivência que a gente guarda e que, por algum motivo, ela retorna Por um para a momento, gente. por exemplo, essa que teve esse problema no parto da mãe, ela já tinha, acho que 30 e poucos anos, ela foi para o Amazonas, ficou, por exemplo, num lugar que o avião ia só cada três dias, né? Aí deixaram ela lá, de noite não tinha luz, apagava porque era um gerador, né? Aí quando aconteceu aquilo, veio a primeira crise de pânico dela, porque ela se sentiu fechada num lugar que ela não tinha como sair, né? Não tinha estrada, não tinha avião, não tinha nada, né? Aí depois disso desencadeou, aí começou a vir as crises de pânico. Interessante, né? Interessante. Na verdade, parece que isso a gente não dá para prevenir, né? Não dá para prevenir. Não dá para prevenir. Não Falar, dá pra eu vou prevenir. fazer tal coisa, aí eu não terei essa síndrome. Não dá como para prevenir. Não tá. Quer dizer, na verdade, ela aparece em algumas situações, né? Ali. E às vezes não aparece, por exemplo, quando logo criança. Sim, ela vem na depois idade numa situação mais- qualquer que desencadeia, né? Quando entrar em pânico, por exemplo, quando isto ocorre, qual seria o procedimento mais esperado? Procuro alguém? Choro sozinha? Não, Fecho na minha normalmente o casa? que acontece, Neide, é que eles acabam, primeiro vão para o pronto-socorro, porque acham que estão sim. tendo um infarte, né? Porque começa a ter problema de respiração, problema de taquicardia muito forte, né? Depois dizem não tem nada. Aí vai procurar um neurologista, né? Vai procurar um endócrino, um clínico geral, até que uma hora eles vão para o psiquiatra. Se o psiquiatra já tem uma formação mais assim aberta para saber quanto o psicólogo pode ajudar, ele, além da medicação, ele manda para a psicoterapia. Normalmente não chega direto para a gente, é muito difícil. Alguém que não foi nenhum médico nem nada aparecer para a gente tratar. E você foi falando aí algumas coisas sobre grupo, individual, regressão. Tem uma terapia específica para isso? Ou tem o jeito que você trabalhou e poderia ser feito de outra maneira? Olha, várias terapias tratam de transtorno do pânico, né? Desde a psicanálise já tem casos colocados, a comportamental, acho que todos eles têm. Agora, eu acho assim que o que é importante no tratamento do pânico e da ansiedade são os exercícios respiratórios, né? Porque a respiração é completamente incompatível com a ansiedade. Quem respira bem não tem ansiedade. Então, É uma pista legal, hein? a gente ensina exercícios de respiração, exercícios de relaxamento e coisas que ele pode usar. Quando ele percebe que a coisa vai começar, ele já pode começar a usar os Podia exercícios. dar um exemplo para gente? Um exemplo? Ou de respiração, ou coisa que pode A usar? respiração, geralmente, a gente faz assim, uma inspiração profunda, mas a expiração mais profunda. Porque, na realidade, a falta de ar não é falta de ar, é excesso de ar, né? Então, na medida que ele vai pondo para fora muito mais ar, ele tem condição de esvaziar o corpo e poder receber novo ar. Então, por exemplo, tem um exercício que eu dou, que às vezes é até meio ridículo, mas inclusive nas classes, quando eu dava a minha eletiva de pânico aqui, eles às vezes tinham vergonha de fazer. Mas é excelente, você respira profundo, vou fazer para vocês verem, eu não faço questão de ser ridícula. Você viu o quanto saiu de ar, saiu? Professora, mas isso não é fácil de fazer. É fácil, eles aprendem. Eles aprendem. Você vê a Eu quantidade... acho que a gente precisa de uma fono para aprender a fazer. Então, eu coloquei som, né, de muito língua. mais ar para fora do que pus. Então, você esvazia o corpo e o corpo tem condição de receber ar. Aí acaba a falta de ar. A gente fala muito hoje em vida saudável. Vida saudável no sentido de ande, caminhe, faça a sua ginástica, faça a sua meditação, faça a sua yoga. Isso ajudaria também? Muito. Quando eu fiz a tese e escrevi esse livro primeiro, que saiu o segundo agora. Aproveita e mostra. Mostra. Olha, esse livro foi, assim, consequência da minha tese de doutorado, né? Mas isso saiu em 2003, né? Então, já estava um pouco superado. Agora, acabou a edição, já fiz a segunda, que vai sair... Vira lá para eles verem. Vai sair a semana que vem,
né? E aqui eu coloco que esse livro que saiu o ano passado, por exemplo, eu fiz uma multidisciplinar, pessoas que podem ajudar sem ser o psicólogo e o médico. Aqui tem médico, tem homeopata, tem a psicoterapia que eu faço, que é a psicossíntese, tem ginástica, professor de ginástica, tem yoga, tem acupuntura, tem terapia em grupo, tem terapia de vidas passadas, tudo isso aqui que pode ajudar. A parte religiosa também, às vezes as pessoas que têm uma religião, a ajuda espiritual também ajuda a pessoa a ter um apoio, né? De alguma maneira você está me dizendo que, sendo uma terapeuta que tem uma abertura para múltiplas possibilidades, isso também é uma ajuda importante, né? Não acreditar que assim, só o seu trabalho, só a sua forma de atender é que resolve a coisa. Principalmente os meus clientes, eu incentivo muito a buscar um exercício físico que goste, né? Pode ser caminhar, pode ser dançar, pode ser, sei lá, andar de bicicleta, correr, jogar vôlei, jogar basquete, o que quiser. Mas um exercício físico é muito importante, que diminui muito essa carga de ansiedade que a pessoa carrega em si. Eu acho que essa pista é super legal, porque às vezes a gente fala isso para as pessoas, mas elas continuam sedentárias ainda. Elas vão ao trabalho, voltam. Eu escuto muito nas professoras, quando eu falo assim, tem que fazer uma atividade. Ela fala assim, mas eu ando muito. Eu ando, quer dizer, eu sou professora, eu estou sempre na sala de aula andando, não estou sentada. Não é isso que estamos falando. Acho que aí você podia talvez clarear. Quando falamos em andar, é como lazer, é como uma opção da pessoa buscando uma forma de vida. E não necessariamente andar por obrigação. Nós aqui na PUC andamos muito, porque tem a escada e sobe de um prédio para outro. Mas acontece, tem 2 prédios e vai de um lado para o outro. Mas não é isso. Não é isso. Então acho que a gente tem que lembrar isso. Falamos em andar para respirar, para sair em contato com o mundo. Para gastar energia. Exatamente. É bom, às vezes, você ter até um colega para andar junto. É muito bom isso. E, professora Marina, esses 2 livros que você mostrou para nós, esse daqui e esse, são livros que você acha que são acessíveis para quem também não é terapeuta? Sim, com certeza. Que ajudaria, porque é uma das outras coisas que você pode trabalhar. Eu tenho até, inclusive... Aquela fruta muito depoimento. Especial, né? Eu me lembro que quando eu fiz a tese de doutorado, uma das examinadoras disse que eu escrevo de uma forma literário-científica. Eu não escrevo difícil, eu falo as coisas de uma forma mais assim simples e acessível. Então ajuda tanto o profissional como o estudante, como qualquer pessoa que queira saber mais sobre o problema, ou que tenha o problema, porque eu ponho muito exercício para elas poderem fazer sozinhas. Legal. Isso é muito bom, né? Porque acho que... você acha que só tomar o remédio dá conta? Não. E muitas vezes só a psicoterapia não dá conta, principalmente no começo. Por que você acha que precisa juntar uma coisa com a outra? Porque existe, eu acho que inclusive assim, a parte hormonal, a parte já mais neurológica da ansiedade, né? E precisa também trabalhar um pouco a causa disso, né? E trazer, de uma certa forma, instrumentos para que eles possam superar toda essa problemática, né? Que os instrumentos que eu dou são os exercícios de respiração, de relaxamento, imaginação semidirigida, meditação, tudo isso eu faço com eles, né? Quando você fala, a gente pensa individualmente a pessoa, né? Quer dizer, a pessoa ali, ela reagindo. E do ponto de vista da sociedade, da comunidade? Porque a gente vê que muitas situações de pânico são também criadas num ambiente externo, que a pessoa entra em contato com o fato e aí entra em pânico, certo? Você vê alguma alternativa para a sociedade no enfrentamento do pânico? Inclusive, neste livro, tem um capítulo sobre psicologia ambiental. O quanto o entorno também pode, de uma certa forma, proporcionar mais facilidade dos transtornos de ansiedade e pânico poderem se instalar. Eu fico aqui pensando, professora Marina, você acha que o transtorno do pânico é um transtorno da atualidade
ou é um transtorno, vamos dizer, que já existiu, sempre existiu em relação, na humanidade e que hoje nós conseguimos nomear? Olha, os relatos que a gente tem de transtorno do pânico se iniciam na Grécia Antiga. Faz bastante tempo, né? Sim, eu imaginei. Na época, por exemplo, já do Freud, teve uma moça que procurou ele, até ele estava de férias num balneário, né? E falou para ele os sintomas que ela tinha. Ele classificou-a como uma histérica, como se fosse um problema de histeria. Aí depois o tempo foi passando e se viram que isso é uma síndrome separada da histeria, como é separada da ansiedade e do pânico, do transtorno de ansiedade. O pânico, na realidade, para você classificar como pânico, você tem que ter pelo menos quatro sintomas daquele grande elenco de sintomas que pode aparecer, né? E tem que pelo menos ter tido 4 crises. Crises sem motivo aparente para ter surgido. Então você está dizendo que assim, o pânico, uma vez instalado, quer dizer, uma vez que você tem uma síndrome do pânico, ela pode ser uma coisa circunstancial e resolvida, e isso aí não se caracterizaria como uma síndrome do pânico, mas ela pode vir a repetir. Mesmo que, por exemplo, usando o exemplo da sua cliente, né? Mesmo que ela não volte a ficar na Amazônia por 3 dias sem possibilidade de ir embora. Quer dizer, é alguma coisa que, como liga um botão e aquilo passa a se repetir, porque o próprio pânico panica. Aquilo vai criando aquele medo do pânico e ele volta mesmo, né? Agora, com o tratamento e com todas as ajudas que hoje a gente tem, o recurso, eu acho que ela tem muita condição das crises desaparecerem. Agora, eu acho assim, que quem tem uma base de ser uma pessoa mais ansiosa, nunca vai deixar de ser. Mas é aquela ansiedade normal que nós precisamos para viver. Porque se a gente não tem um pouco de ansiedade, você não faz nada, né? Nada te empurra para melhorar, nada te empurra para fazer qualquer coisa, né? Eu percebo que na sociedade a gente tem vivido muito as questões da violência hoje, né? A violência. E aí, a violência, várias pessoas, ao imaginar uma situação, elas entram em pânico e querem, de uma certa forma, não vivê-la, né? Porque ninguém quer viver o pânico. As pessoas pegam para ver. Você acha que teria que ter alguma mudança na cultura, no processo educacional, para que a pessoa pudesse, não digo se autocontrolar, mas ao identificar, como você falou, a ansiedade que me mobiliza e a ansiedade que me paralisa, né? Tem alguma pista do ponto de vista da sociedade, de um processo educacional diferenciado? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que nós estamos vivendo uma época realmente mais assim, estimuladora para que a gente entre em ansiedade, né? Por exemplo, se você está com medo dessa violência de fora, não é pânico, isso é transtorno de ansiedade. De ansiedade, né? Agora, para a gente sair de São Paulo está difícil, e realmente existe um motivo para a gente tomar um certo cuidado e ter um certo medo, porque está muito violenta a nossa cidade. Eu acho assim que o pânico sempre existiu, como tem relatos desde a época da Grécia Antiga, mas não era, acho que, nessa quantidade. Eu me lembro que uma vez, quando Maria Amália era diretora da clínica, ela me procurou, falou, Marina, você não pode, na Semana da Integração, falar um pouco sobre ansiedade, pânico, porque eu estou recebendo muitos alunos aqui com esses sintomas. E até eu preparei uma palestra, uma conferência e fiz para eles, né? Eu falei, para ajudar um pouco, porque a quantidade de aluno que aparece aqui com ansiedade e pânico é muito grande. Então tem aumentado, eu acho que principalmente para nós aqui, nessas cidades grandes, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? Mas pela sua visão, eu estou percebendo que se a gente conhece um pouco, ouve um pouco a sua fala, a gente pode nunca prevenir, mas se a gente entrar numa situação, tem como lidar com isso. Não é? Porque assim, eu sinto que algumas pessoas, ao entrar em pânico, elas fogem da situação e saem correndo. Correndo mesmo. E aí, como você falou, elas ficam isoladas na casa ou em ambientes que elas se sentam acolhidas. E isso vai aumentando, porque quem não tem conhecimento aumenta. Quer dizer, eu acho que a gente teria que divulgar mais isso mesmo, né? Pois é, mas eu acho que isso já poderia, inclusive, ser ensinado nas escolas, né?
esse tipo, porque a parte, por exemplo, assim, nessa linha que eu trabalho, que é a psicossíntese, ela não é só para a psicoterapia, ela pode ser usada nas escolas, ela pode ser usada nas empresas, né? Então é uma coisa que você pode preparar as pessoas, ensinar para eles como respirar quando está começando a ficar ansioso, né? Isso ajuda muito. Eu sou partidária, né? E que, assim, que a escola não tem que se preocupar só com o conhecimento específico, mas ela tem que se preocupar com o conhecimento da pessoa e ajudá-la a conviver em sociedade, né? Tem que mudar e tem que pensar. Se a nossa sociedade é agressiva, a gente tem que, claro, tomar certos cuidados, né? Eu, por exemplo, não saio sozinha à noite com o meu carro para voltar de madrugada porque eu não tenho confiança. Sim. Então eu faço meus programas mais diurnos, ou à noite se saio com mais gente, né? A gente tem que tomar certos cuidados. E, Marina, você tem alguma dica, já que você tem várias aí, para as pessoas que estão com cônjuge, filho, filha, vivendo a síndrome do pânico? O que fazer quando ela entra no momento mais dolorido, mais intenso da síndrome do pânico? Olha, eu acho que, assim, a companhia é muito importante. A pessoa não se sentir só, né? Mas não custa você chegar, segurar na mão, falar para ela, filha, respira bem, né? Solta bastante o teu ar, olha, eu estou aqui, né? Isso vai passar, porque a crise, ela tem um tempo, né? Ela vai, por exemplo, de 10 ao máximo 40 minutos, nem isso, às vezes 20 minutos, que é uma média. Aí ela passa. Quando ela passa, a pessoa se sente muito cansada. E aí deita, né? E aí consegue dormir e melhora. Eu acho que a presença familiar é muito importante. Ou do cônjuge, sei lá. O pânico tem faixa etária na sua pesquisa? Ela é mais percebida no idoso ou no jovem? Geralmente as pesquisas têm colocado que as pessoas são jovens, adultos, né? Mas normalmente vai até uns 35, 40 anos. Depois disso era mais difícil aparecer. Mas os relatos e as pesquisas que a gente tem visto hoje está aparecendo em crianças e está aparecendo em pessoas da terceira idade, coisa que não tinha quase antes. Marina, nosso programa não cabe todas as coisas sobre as quais você quer e pode falar. Mas eu queria que você pudesse fazer um pouco a propaganda desse livro também, sobre o que ele trata e por que você escreve ele. Esse livro... Mostra para lá. Esse livro é um livro, como eu trabalho numa psicologia que ela é positiva, humanista e transpessoal, eu trabalho aqui com qualidades como amor, alegria, vontade, resiliência, perdão, desapego, que são, vamos dizer assim, virtudes ou qualidades positivas que ajudam a gente a viver melhor, né? Então, aqui tem muitos exemplos de pessoas com transtorno do pânico, aí eu conto um pouco a análise do caso, né? E conto como assim essas qualidades foram desenvolvidas, né? Que é muito importante também. Importante. A psicologia positiva hoje dá muita importância para as coisas das qualidades positivas fazerem mais bem à saúde do que as más qualidades. Isso já a medicina chinesa já falava, né? A raiva ataca o fígado, né? A mágoa, a tristeza ataca os rins. Isso é coisa de 10 mil anos atrás. Então, a gente sabe hoje que a possibilidade da gente viver em paz comigo, com a gente mesmo, se conhecer mais e procurar viver de acordo com a própria consciência, ajuda muito a gente na saúde mental nossa. Perfeito, muito bom. E agora eu estou escrevendo o segundo sobre isso. Virtudes. Aqui tem 7 qualidades. Já comecei a escrever o segundo sobre mais 7 qualidades. Nós vamos de 7 em 7. Então vai de 7 em 7, que é um número cabalístico. E o que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes que não foi perguntado? Porque a gente, às vezes, né, a gente tem uma curiosidade aí. Deixa eu ver. Bom, eu gostaria de dizer que eu comecei primeiro trabalhando com terapia individual no consultório e que, percebendo na triagem que eu fazia parte aqui na clínica da PUC, muitos clientes estavam aparecendo com essa síndrome, eu propus para a diretora na época, que era, acho que a Regina, que a gente montasse grupos para atender e dar conta da demanda, né? Então eu comecei a trabalhar com grupo. Com o grupo, o tratamento é um pouco diferente, porque
quando você está com um só, você fica focada nele. Quando você está com um grupo, você foca no grupo. Então, normalmente, o que eu tenho feito nos grupos é o seguinte, depois que a gente faz a parte inicial, que é a parte de fala, aí o que eu faço? Eu faço toda a parte de respiração, de relaxamento, aquela coisa, e faço sempre um trabalho de meditação ou de imaginação, que normalmente eu acabo pegando qual é o tema que eles falaram aquele dia, e faço exercício em cima daquele tema. Por exemplo, estavam falando entre as coisas que não gosto em si, as coisas que gosto, entre o dar e o receber, aquela coisa toda. Eu faço um exercício em que eu coloco numa mão, por exemplo, a mão que dá é a mão direita, a mão que recebe é a mão esquerda. Então, aqui o que eu posso dar? Aqui o que eu posso receber? Porque tem gente que não consegue receber. Só sabe dar, está acabado, esgotado, mas não consegue receber ajuda, não consegue ajudar a si mesmo, né? Então, um exercício que a gente faz, cada sessão, eu, como já tenho muita prática, estou há 60 anos trabalhando nisso. Pouquinho. Né? Eu invento um exercício para aquela pessoa. Isso eu acho importante, que no grupo a gente possa ter essa possibilidade. Mas acho que eu vou dar um tempinho para você se despedir desses nossos ouvintes e agradecer muitíssimo a sua presença. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer muito a Márcia por ter me convidado. Eu fico muito contente de poder passar essa minha experiência, porque eu sei que ajuda muita gente, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, eu queria agradecer muito a Márcia, viu, por ter me convidado. E eu vim com todo o prazer e com toda a satisfação. É sempre um prazer te ouvir. Obrigada, Neide. Obrigada, não. Até uma próxima oportunidade.